Santo, Senhor, e Ele é digno. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu, somente Teu, Senhor. Eu sou Teu. Que é sobre todos, é o Teu Jesus. Ele é a fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Eu sou Teu, eu sou Teu. Totalmente no Senhor. Eu vou
Não tem nada melhor como iniciar um culto de louvor e adoração declarando: eu vou construir a minha vida em Ti. Que essa seja uma declaração verdadeira e sincera do nosso coração ao Senhor. E assim eu dou boas-vindas a você que está aqui presente, você que está nos assistindo de forma online também. Que Deus abençoe as nossas vidas, que nós possamos prestar um culto também verdadeiro ao Senhor. Que a palavra do Senhor habite e inunde o nosso coração de forma profunda, que sejamos realmente transformados pela palavra do Senhor naquilo que nós precisamos. Eu convido você a baixar a sua cabeça. Vamos dedicar as nossas vidas ao Senhor. Deixe de lado tudo aquilo que de repente tire a sua atenção, coloque diante do Senhor, se coloque diante do Senhor, para que possamos ouvir a sua voz nesta manhã. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Deus, nós te bendizemos, porque se estamos aqui é permissão tua, Pai. Fale aos nossos corações por meio de cada canção, por meio da leitura da tua palavra, por meio de cada oração, pela tua palavra ministrada, ó Deus, pelo pastor, que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos, ó Deus, à tua palavra. Pai, sonda as nossas mentes, Senhor, sonda os nossos corações. Queremos viver, ó Pai, de uma forma que realmente agrade a Ti, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar nesta caminhada, Senhor. Tudo o que nós formos fazer aqui, nesta manhã, ó Pai, neste dia, nós queremos prestar um culto verdadeiro e sincero ao Senhor, Pai. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, amém. Convido você a ler comigo Salmos, o capítulo 24, nós vamos ler dos versos 1 a 10. A igreja pode se colocar de pé? Vamos todos juntos? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E é sobre isso que nós vamos estar cantando neste momento. Glória a Deus. Amém. Louvamos ao Senhor. Todo o poder, todo o poder te foi dado? Vamos louvar o Senhor, o nosso Senhor Jesus. Todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Jesus, Ele é o Rei da Glória. Poder te
E nós somos o quê? O seu exército. E quem é o nosso general? Senhor Jesus. E Ele nos convoca para estarmos prontos, firmes na sua palavra, obedecendo, sabendo que a batalha é do Senhor e nós somos o seu exército. Louvemos ao Senhor. O nosso general é Cristo. Vamos cantar o canto da
do Senhor Jesus. Amém, queridos? Podeis assentar por um pouco? Dízimos e ofertas. Os irmãos que vieram preparados. Olha, fiquei cansada. Glória a Deus. Que bom poder louvar ao Senhor junto com a congregação, junto com a igreja do Senhor. Muito feliz, queridos, de estar nesse domingo com os irmãos. E neste momento nós temos o momento de dízimo e oferta. Os irmãos que vieram preparados para este momento, começando a entregar a sua vida, consagrando a sua vida como oferta agradável ao Senhor. E dedicando a sua vida, a sua família, seus bens, tudo que você tem é do Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E ele é digno de tudo. Que você venha render os louvores ao Senhor. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois Senhor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de tudo, Jesus, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Mais uma vez, os santos anjos se prostram aos teus pés. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. E eu também. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam: Tu és digno de tudo, Jesus, Tu és digno de tudo. Pois Senhor, tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de tudo, Jesus, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. E de noite, Senhor, nós estamos diante de ti, Senhor, entregando a nossa adoração, Senhor, nosso louvor, Senhor. De noite, como verdadeiros, Senhor, adoradores, Senhor, dedicamos, Senhor, nosso coração a ti, Senhor. Tu és o motivo da nossa vida, da nossa existência, Senhor, do nosso louvor, da nossa oferta, Senhor. De noite, dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti nossa adoração.
Senhor, não a nós, Senhor, mas o Teu nome dá glória, Senhor. Senhor, Tu conheces a motivação real de cada coração aqui presente. Tu sabes, Senhor, que muitos aqui talvez tenham vindo aflitos, angustiados, muitos alegres. Senhor, muitos estão com expectativas. E, ó Senhor, no decorrer da nossa vida, da nossa existência, Senhor, nós sabemos e reconhecemos, Senhor, que não há nada melhor, Senhor, do que estar no centro da Tua vontade, abrir mão da nossa vontade, Senhor, para viver os Teus planos e os Teus propósitos, carregar nossa cruz diariamente, Senhor, e não há nada melhor, porque o Senhor é o nosso prêmio, é o nosso galardão, é o nosso motivo, o Senhor é o nosso presente, é a Tua presença, Senhor, que nos satisfaz. E por isso dedicamos, Senhor, as nossas vidas aqui no Teu altar, como oferta agradável, Senhor. Aceita o nosso louvor, Senhor. Se agrada de cada um de nós, como um cheiro suave que possa subir a Ti. E te pedimos, Senhor, continua falando conosco, através da vida do Teu servo, Senhor, que possamos ouvir e ser praticantes da Tua palavra, não somente ser ouvintes, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Podeis assentar, queridos. Nós vamos ter um período curto agora de avisos. Acontece na PIB do Guarujá. Alguns avisos importantes. Primeiro, eu gostaria de apontar aqui no boletim, nós temos o piquenique da terceira idade, que vai acontecer no dia 22, às 9h30, na Praia do Guaiúba. Quem quiser participar, precisa levar também um prato de doce ou salgado, será um momento muito especial. O Fanuel também pediu para avisar que durante essa semana ele vai comunicar a união masculina, né, para vocês estarem também juntos participando deste tempo gostoso de comunhão. Então, um piquenique da terceira idade, dia 22, às 9h30. E a Eliane, esposa do pastor Flávio, vai estar aqui na igreja às 8 horas, para a saída pontualmente às 8h30. Para quem quiser estar ou querer ir junto, também é uma possibilidade. No sábado, às 8, para a saída às 8h30 aqui da igreja. Também eu tenho um aviso a respeito do momento dos testemunhos. A Mariana pediu para avisar que logo após o carnaval, o momento de testemunho vai retornar, tá bom? Então, se você tiver e quiser compartilhar um testemunho, procure a Mariana, que ela vai estar repassando para nós. E vamos retomar este momento tão especial, um momento de testemunho, aos domingos no culto da manhã. Algumas pessoas têm me procurado também para saber como fazer parte do ministério. Então, logo após o culto, nesse intervalo antes da IBD, você pode me procurar, eu vou anotar o seu nome, o seu telefone. Se você deseja fazer parte do nosso coral, os ensaios acontecem às quintas-feiras, às 19 horas. Nós fizemos uma pequena alteração no horário de ensaio, começando um pouquinho mais cedo. Então, logo após o culto, seja de manhã ou seja à noite, você também que está aí nos assistindo, membro da nossa igreja, você pode me procurar, que eu vou anotar o seu nome, o seu telefone, seja para o nosso coral, seja para as equipes de louvor, parte instrumental, parte vocal. Nós vamos ter também outras áreas dentro do Ministério de Adoração e Artes, e depois nós vamos comunicando. Então, se você deseja fazer parte, me procure, para que eu possa anotar o seu nome, o seu telefone, e assim fazer. Eu já convido o pastor aqui à frente, que também vai continuar dando, de repente, algum aviso. Lembrando do retiro de casais, dia 17 a 19 de outubro de 2025, no Plaza Hotel Águas de Lindóia. Então, você também pode se programar para este tempo especial. Você pode procurar o Assis ou a Mônica, né, para se inscrever. Então, 17 a 19 de outubro, retiro de casais da PIB do Guarujá. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Vimos aí muitos avisos, coisas que vão acontecer e coisas que já aconteceram. Tivemos a nossa célula de casais na última sexta-feira, foi um momento muito especial. A partir de sexta-feira passada, acontece aqui, inicialmente no salão social. Então você que é casal está convidado. E no meio desses avisos todos, lembrar o dia 28, a última sexta-feira desse mês, quando teremos um luau lá na chamada Praia das Astúrias, lá no Cantão, lá no final das Astúrias. Então todos estamos convidados. No boletim aí você tem mais informações, a quem procurar e como participar. Já quero convidar a todos para abrir as suas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios, capítulos 1 e 2. Também relembramos a todos que, se Deus permitir, à noite nós teremos um culto de louvor ao Senhor, um culto também de celebração da ceia. Então é tempo de buscar a santificação, é tempo de estarmos relembrando as maravilhas que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer. Capítulos 1 e 2. Nós vamos começar lendo os primeiros versículos, os versículos de 1 ao 6, acompanhe aí na sua Bíblia, na Bíblia de alguém ao seu lado. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras que dão entendimento, para instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e bom senso aos jovens, que os ouçam também o sábio, para que aumente seu conhecimento, e o que entende, para que adquira habilidade, para compreender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e seus enigmas. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Mantenha a sua Bíblia aberta aí nestes 2 capítulos, onde desejamos refletir sobre o tema permanecer na sabedoria do Pai. O livro de Provérbios pode ser resumido nesta palavra: permanecer na sabedoria do Pai. E quando pensamos em provérbios, como se fosse comparação entre palavras, entre situações, entre pensamentos, entre atitudes, comparação. E aí nós temos a primeira comparação dos primeiros 2 capítulos, é a comparação entre a sabedoria e a insensatez. Curve a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Já cantamos, já ofertamos, aproveite esta hora para sondar o coração. Senhor, há algum caminho mau, alguma prática, alguma atitude, algo que precisa ser confessado? Qual é o seu maior motivo de gratidão nessa manhã? Por quais razões você louva e exalta ao nosso Deus?
Pastor glorioso, nós te rendemos glórias porque tu és o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Obrigado a Deus porque cada porção da tua palavra é como um tesouro maravilhoso, que quanto mais a gente abre e a gente vai olhando para o fundo do baú, mais a gente vai ficando impressionado, impressionada com as riquezas, as belezas. Como o Senhor mesmo disse: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes, ocultas, que você não sabe, que você não conhece. Nesta manhã, Senhor, estamos diante da tua palavra que fala da sabedoria. E nós pedimos, Pai, aquilo que Tiago nos manda fazer, a sabedoria que não se adquire com o conhecimento humano, a sabedoria que vem como dádiva do Senhor, para aquele que busca. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus, coloco em tuas mãos primeiro a minha própria vida, a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos amigos que estão conosco também à distância, participando agora pela internet, aonde quer que estejam, que também a tua palavra alcance esses meus irmãos e irmãs. Ó Jesus, continua falando conosco, pois oramos no teu nome, para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém, Pai. Permanecer na sabedoria do Pai. Quando pensamos no livro de Provérbios, tem um texto central, como se fosse o texto áureo do livro de Provérbios. E este texto áureo está no capítulo 9, o verso 10. Dá para ler aí? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Este é o texto áureo do livro de Provérbios. Mas do texto que estamos refletindo, expondo nesta manhã, capítulos 1 e 2 de Provérbios, o texto áureo está no capítulo 2, o verso 6. Capítulo 2, verso 6. Pois o Senhor dá sabedoria, o conhecimento e o entendimento procedem da boca do Senhor. Pois o Senhor dá sabedoria, o conhecimento e o entendimento procede da boca, procede do coração, procede da mente do Senhor para a mente de cada um de nós. Quando nós pensamos no livro de Provérbios, ele pode ser dividido em 12 sessões, em 12 temas principais. E como dissemos, estamos pensando neste primeiro tema, o oposto entre a sabedoria e a insensatez. O livro de Provérbios vai atingir os múltiplos aspectos da vida. O livro de Provérbios vai nos falar sobre a preguiça, sobre a pobreza, sobre a riqueza, vai nos falar sobre a disciplina, sobre a honestidade, ou seja, qualquer um dos aspectos da vida. O livro de Provérbios vai trazer um ensino. Existem muitos provérbios, chamados provérbios populares, mas que as pessoas não sabem que este provérbio popular é, na verdade, um provérbio bíblico. De forma que este livro vai falar não apenas dos aspectos, mas principalmente dos relacionamentos humanos. Vai falar do relacionamento com a família, com os filhos, com os irmãos. Vai falar dos relacionamentos do trabalho. O que é que a Bíblia diz sobre a prostituição? O que é que a Bíblia diz sobre a chamada mulher tola? O que é que a Bíblia diz sobre a mulher prudente? De forma que este livro vai falar sobre o
conhecimento que não se adquire com o estudo, mas a sabedoria que vem de Deus. E aí pensamos no conhecimento, na prudência, na sabedoria e no entendimento. Quem foi o autor do livro de Provérbios? Então, existe uma aceitação de que foi Salomão. E, ao fazermos um estudo mais acurado, vamos ver que além de Salomão, tivemos também o Agur e o Lemuel, chamado rei Lemuel. Estes provérbios não foram escritos assim, pegou um pergaminho e escreveu do início ao final. Foram provérbios que foram sendo escritos e que em algum momento Deus usou alguém para juntar os provérbios de Salomão, e a grande maioria, de fato, são provérbios de Salomão. Estamos falando dos anos 950 antes de Cristo, quando este livro, que era um livro referencial, um livro de uso do povo de Israel. E aí, qual é o objetivo deste livro? Não sei se dá para ler aí. O objetivo do livro de Provérbios: ensinar e exaltar um estilo de vida sábio, que se caracteriza por pautar a vida segundo o padrão divino. Advertir acerca dos perigos de viver uma vida pautada pelos ditames ou paixões da natureza humana. Então, o objetivo do livro de Provérbios é dar ao ser humano, e aqui a gente pensa no ser humano, primeiro, um jovem que está recebendo o conselho do seu pai. Mas, acima de tudo, devemos olhar Provérbios como os servos de Deus, homens e mulheres, novos e velhos, recebendo conselhos de Deus. Como dissemos, neste primeiro momento, esta comparação entre a sabedoria e a insensatez. Quando a gente pensa no livro dos Salmos de Davi e Provérbios de Salomão, e Salomão foi muito influenciado pelo seu pai Davi, mas quais os objetivos? Por exemplo, Salmo vai falar do relacionamento do homem com Deus. Provérbios vai falar do relacionamento do homem, ou do ser humano, com o próprio ser humano, do ser humano com o seu próximo. O livro de Provérbios é dirigido a Deus, o livro de Salmos é dirigido a Deus. O livro de Provérbios é dirigido aos homens. O livro dos Salmos é um manual de culto. O livro de Provérbios é um manual de ética. Então veja só que estes dois livros completam aquilo que nós, os seres humanos, precisamos. Meus irmãos, se eu fosse resumir o livro de Provérbios, vocês podem ler comigo essa primeira palavra aí que está um pouco maior? Provérbios é um estudo da disciplina paternal de Deus. Como é que Deus quer que eu seja? Como é que Deus quer que eu me relacione com os meus irmãos? Então é uma orientação de Deus, como é que os seus filhos devem agir. E não é por pouco que aparece no livro de Provérbios, pelo menos por 50 vezes, a expressão filho meu. Filho meu. Quem gosta da antiga música, filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu. É o Deus Pai se dirigindo a nós, os seus filhos. Então vejamos o livro de Provérbios desta perspectiva. É mais do que um pai ensinando um filho. É mais do que Salomão ensinando para os seus descendentes. Pensemos como Deus ensinando para nós, colocando os ditames, as orientações de como devemos
agir. Então a primeira parte é exatamente essa, o texto que nós lemos. O objetivo de Provérbios é oferecer sabedoria. E aqui o texto vai nos deixar bem claro, olha, busque a sabedoria, ela serve para quê? Para instruir. Verso 4, para dar prudência, bom senso e conhecimento. Que os ouçam também o sábio, para que aumente. Então você já é sábio, já tem conhecimento, então busque mais ainda. Então, em primeiro lugar, Provérbios está oferecendo para cada um de nós. Veja só que muitas pessoas têm conhecimento, mas é preciso de sabedoria para usar este conhecimento. Então, por exemplo, você tem uma notícia. Como é que você vai usar ou você vai passar esta notícia? Então, conhecimento é uma arma e sabedoria é um dom que Deus nos dá de como usar esta arma para o bem ou para o mal. O Novo Testamento vai usar muitas palavras, especialmente Pedro. Ele vai usar muitas palavras, e que estas palavras estão no livro de Provérbios. Assim como Paulo vai usar muitas palavras, e estas palavras estão no livro de Provérbios. Nesses nossos 2 primeiros capítulos, buscar a sabedoria com cuidado. Primeiro lugar, use a sabedoria tomando cuidado com os pecadores. E aí eu peço para você olhar no seu texto bíblico. A partir do verso 7, então, tenha sabedoria no relacionamento com os pecadores. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. É a primeira vez que aparece. Meu filho, ouve a instrução de teu pai, não desprezes o ensino da tua mãe, pois serão como coroa de graça para a tua cabeça, ou colares para o teu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem te seduzir, não permitas. Se disserem, vem conosco, armemos uma emboscada para matar alguém, fiquemos de tocaia contra o indefeso para nos divertir, vamos engoli-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem à cova. Olha, encontraremos todo tipo de bens preciosos e encheremos nossas casas com despojos. Vem conosco, teremos tudo em comum. Meu filho, não siga o caminho deles, desvia-te de suas veredas, pois os pés dos pecadores correm para o mal e eles se apressam para derramar sangue. De fato, não faz sentido estender a rede diante de uma ave que já está à espreita. No entanto, os pecadores se põem em emboscadas contra o seu próprio sangue e espreitam a própria vida. São assim as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ele tira a vida dos que a possuem. Então, a primeira orientação do sábio é: toma cuidado com as facilidades, toma cuidado com os convites. Constantemente ouvimos falar de desvio, de um adolescente que foi se enveredando e que caiu no caminho da desgraça. Recentemente atendi alguém. Como isso começou? Fomos num dia, numa festa, e era só para curtição,
Mas na outra semana de novo. E lá se foram quase 30 anos de escravidão. Uma vida perdida, uma vida destruída. Então tome cuidado com os pecadores. Primeiro, faça isso por temor a Deus. O teu referencial, se você tem o princípio da sabedoria, o teu referencial é o Senhor. É o temor do Senhor. O princípio da sabedoria, quem livra. Sempre que vou falar aos adolescentes, a jovens, eu compartilho com eles o meu segredo para não cair nas armadilhas da juventude. Eu sempre fiz e faço uma pergunta. A pergunta é: e depois? Isso pode ser bom, pode ser prazeroso, mas e depois? Versículo 8, meu filho. Versículo 10, não permitas. Que bom que independente da nossa idade, cravemos no nosso coração e possamos ouvir Deus dizendo: meu filho, não permitas o matar alguém, prejudicar alguém. E aí o versos 12 ao 19, não siga o caminho deles. Então você, meu irmão, está tendo o privilégio de nesta manhã estar na escola bíblica dominical, e nós temos o livro, nós temos o manual, onde Deus nos convida a sermos pessoas atentas, não como a criancinha inocente que às vezes não sabe o que está fazendo, mas como servos de Deus, mesmo com pouco tempo de vida cristã, tendo amadurecimento, quando vê as possibilidades do pecado. Bem, então primeiro a orientação do pai é: não siga o caminho dos pecadores, foge disso, se afasta. Mas a vida cristã não é somente negativa, a vida cristã também é positiva. Não faça. São os primeiros 19 capítulos, ou versículos. E o que fazer? Um convite à sabedoria. Veja aí capítulo 1 a partir do verso 20. Vou ler alguns versículos. Veja aí na sua Bíblia, verso 20. A sabedoria grita nas ruas e levanta sua voz nas praças. Ela clama alto dos muros e profere suas palavras à entrada das portas na cidade. Ela grita assim: ó insensatos, ó insensatos, até quando amareis a insensatez? Até quando os que zombam se alegrarão na zombaria? Até quando os tolos odiarão o conhecimento? Se vos converterdes pela minha repreensão, derramarei sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Mas por que clamei e recusastes? Porque estendi a mão e ninguém deu atenção, mas pelo contrário desprezastes todo o meu conselho e fizeste pouco caso da minha repreensão. Eu também rirei no dia da vossa calamidade, zombarei quando o terror vos sobrevier. Verso 28. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. Verso 29, porque menosprezaram o conhecimento. Verso 30, porque não aceitaram o meu conselho. Verso 31, portanto comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos tolos os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Então aqui a sabedoria está clamando, está gritando: ouça, estou
estou dando oportunidade. Mas aí vem a atitude da rejeição. Meus irmãos, na verdade, quando desde criança eu olho e vejo um menino assim, inteligente, quando eu vejo um adolescente à frente do seu tempo, quando eu vejo um irmão, um jovem adolescente, vamos dizer, de boa aparência, irmãos, a minha preocupação maior é com este, do que com aquele que às vezes não tem uma aparência tão atrativa, que não tem um conhecimento, uma inteligência, uma sabedoria assim tão aguçada. Por quê? Porque existe uma tendência para o inteligente crer na sua inteligência, de tal forma que o que Deus espera é que, por mais inteligente, por mais bonito, por mais que tenha mais cultura, que seja de uma família importante, o que Deus espera é que juntemos estas qualidades com a sabedoria. Aí, como disse Paulo, que era muito mais inteligente, talvez de muito mais conhecimento do que Pedro, mas Paulo disse: eu relego tudo isso e considero como esterco, eu não coloco a minha confiança nessas coisas. Ou seja, queridos irmãos, sabedoria é aplicar o conhecimento para tomar decisões. Eu tenho conhecimento e busco a sabedoria de Deus, e com esta sabedoria eu tomo a decisão que vai agradar a Deus. Quando a gente pensa na palavra sabedoria, lembramos deste servo de Deus, teólogo, escritor. Ele veio a falecer em 2004, os que são bons de inglês aí, Gleison Nasher. Ele diz que a sabedoria em Provérbios pode ser resumida em 3 palavras ou em 3 aspectos. A primeira palavra, Rockman, empregado 47 vezes, se referindo na sabedoria como uma espécie de discernimento entre o bem e o mal. Depois nós temos a palavra binar, que aparece 53 vezes. Coloquei alguns dos versos aqui, mas a capacidade é de discernir entre a verdade e o erro. E finalmente a palavra tushila, que aparece apenas 3 vezes, mas é exatamente essa palavra que indica esta capacidade de tomar decisão com base naquilo que Deus revelou. Então você toma as suas decisões do cotidiano com base na sabedoria que Deus deu e dá a cada um de nós, de forma que a sabedoria é para ser um mandamento. É um mandamento que Deus nos dá. Siga o mandamento. O verso de número 5, veja aí na sua Bíblia mais uma vez. Que ouçam também o sábio, para que aumente o seu conhecimento, e o que entende, para que adquira habilidade. Entenderás o caminho do Senhor. Aliás, aqui estou no capítulo 2, verso 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás
o conhecimento de Deus. Quando você terá esse temor e esse entendimento? O verso 4 diz: se o buscardes como quem busca a prata, e procurares como quem procura tesouros escondidos. O verso 3: se clamares por discernimento, e levantares tua voz por entendimento. Ou seja, ele está falando de alguém que busca. Lembra do Tiago? Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, e não lança em rosto, ele tem prazer em dar. Por exemplo, Salomão já era um menino de família, era inteligente, já tinha o seu conhecimento, nasceu e se criou no palácio do rei, mas ele queria uma sabedoria para usar este conhecimento, e ele pediu sabedoria, e Deus deu. Da mesma forma que Daniel e os seus amigos foram achados mais sábios que os mais sábios de toda a Babilônia. Olha o versículo 10, capítulo 2, o verso 9 e 10. Então entenderás a retidão, a justiça, a equidade, todas as boas veredas, pois a sabedoria estará no teu coração, e o conhecimento te será agradável. Ouça o convite, ouça a voz da sabedoria, e o resultado, você terá um aumento do temor, você terá mais conhecimento, você conseguirá entender a justiça, como agir, como ser justo no caminhar do Senhor. Bem, quais são as consequências? O que é que vai acontecer se você viver com bom senso? Olha o verso 11: o bom senso te protegerá e o discernimento te guardará. O que é que acontece quando uma pessoa ouve a voz da sabedoria? Quando a pessoa obedece esse mandamento de buscar o conhecimento de Deus, o que é que acontece? Veja aí, verso 12: Deus vai te proteger do mau caminho, Deus vai te proteger e te livrar, verso 13, dos que se desviam. Verso 14, Deus vai te livrar dos que gostam da perversidade. Verso 15, Deus vai te livrar dos que seguem os caminhos tortos. Verso de número, pegando ali, do 16 em diante, Deus vai te livrar da mulher imoral. Você, verso 20 e 21, serás bem sucedido. Então nós temos aqui pelo menos 5 benefícios para aqueles que obedecem esse mandamento de buscar a sabedoria. Deus vai proteger e livrar do mau caminho, dos que se desviam, dos que gostam da perversidade, dos que seguem caminhos tortos, da mulher imoral. Você será bem sucedido. E quanto aos ímpios? Qual o resultado dos que preferem permanecer no caminho da impiedade? Verso 22. Mas os ímpios serão exterminados, e os enganadores serão eliminados da terra. Portanto, amados irmãos, assim como Moisés, lá no início, colocou: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Provérbios coloca diante de nós a escolha: você vai andar buscando a sabedoria ou a insensatez? Não importa se você é o filho, não importa se você é o pai, não importa se você é o patrão, se você é o empregado, não importa se você é o pastor, se você é a ovelha. Deus, o Criador,
deixou o manual do fabricante para dizer: meu filho, siga esse caminho, porque você terá resultados bons. Por falar nisso, quem gosta de boa recompensa? É isso que esse texto vai dizer para nós: recompensas da sabedoria. Capítulo 2, verso 11, a parte A que nós lemos: o sábio será guardado. Parte B: o sábio será protegido. Verso 12: o sábio será livrado do mau caminho, e o homem perverso livrado do adultério e da prostituição, viverá com retidão e integridade na terra. Quando nós pensamos em sábio e tolo, eles estão em duas margens, ou em dois polos diferentes, em dois extremos: o sábio e o tolo. Tentem ler comigo, vamos juntos? Há 4 espécies de pessoas. Todos juntos? O que não sabe e não sabe, o que não sabe e não sabe que não sabe. Esse o que? É o tolo. Evita essa pessoa. Porque essa pessoa, no geral, acha que sabe muito. Segundo, o que não sabe e sabe que não sabe. Esse é um simples. Então, a essa pessoa procura ensinar. O que não sabe e não sabe que sabe. Esse tal está dormindo, não tem consciência. É aquele gigante que dorme. A este acorda, alerta, fala aí das suas capacidades. Quarto, o que sabe e sabe que sabe. Esse é sábio. Procura seguir a essa pessoa. Todos juntos, o finalzinho aqui. O sábio envergonha-se de seus defeitos e não se envergonha de os corrigir. Sábio está sempre se reavaliando, e quando percebe que não está no caminho bom, ou não tomou atitude boa, procura se corrigir a tempo. Dê uma olhada para mim nos versos 22 e 23. Capítulo 1, verso 22 e 23. Ó insensatos, até quando amareis a insensatez? Até quando os que zombam se alegrarão na zombaria? Até quando os tolos odiarão o conhecimento? Pensando nesse verso 22, capítulo 1, verso 22, nós temos aí 3 tipos de pessoas. Isso, deu uma travada aí, passa para mim. Isso. Os simples, os escarnecedores e os loucos. Então, quem são os simples? São os nécios. Alguém já disse que nécio é um homem sem cabeça. Inexperientes ou estúpidos. Depois vem o escarnecedor. Esse já é mais feroz. São arrogantes, cínicos, desafiadores e zombadores. E depois sobre os loucos. Loucos são os que odeiam o conhecimento, os que odeiam a sabedoria.
E aí, quando pensamos em loucos, existem outras palavras para mencionar o louco. O primeiro nome do hebraico para pensar no louco é um homem que a gente conhece na história, um homem chamado de Nabal. Primeira palavra, Nabal, que quer dizer grosseiro. Obtuso, intelectualmente, usualmente, moralmente. É alguém que não pensa para agir. Depois, Évio, que é um pervertido, estúpido e licencioso. E o último, insensível à verdade moral. Diz que dá ouvidos à sabedoria. Este está buscando uma sabedoria que é a sabedoria humana, o conhecimento humano, e isto levará à morte. Verso 32, porque o desvio dos tolos os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas tem o contrário disso para todos nós. Qual é o contrário disso para todos nós? O verso 33. Mas quem me der ouvidos, viverá seguro e estará tranquilo, sem medo do mal. Que Deus aplique esta palavra e nos ajude no caminhar da vida ao invés de buscarmos a insensatez, buscarmos a sabedoria. Lembrando que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quer ser verdadeiramente sábio? Tema a Deus. Que Deus nos ajude a vivermos com este temor. Não é medo, temor é respeito, temor é cuidado. Deus, eu quero obedecer, eu quero andar segundo o ensino da tua palavra. Nós vamos ficar de pé nesse instante, a nossa equipe já pode vir à frente. Nós vamos cantar nossa última música e depois faremos a oração final. Amém, glória a Deus. Essa canção fala o Rei do meu coração. Que o Senhor aqui fala: seja o vento a soprar, a minha âncora no mar, seja a minha canção. Que em nome de Jesus o Senhor venha reinar em nossas vidas em todos os aspectos. Se porventura tem alguma área que o Senhor é quem nos sonda, que possamos em nome de Jesus, Senhor, perdão, se porventura tem áreas, Senhor, ainda na minha vida que não estão submetidas ao Senhor, que em nome de Jesus, se está faltando temor a Ti, em nome de Jesus, Senhor, traz arrependimento, reconhecer que precisamos de Ti. Lucas e Isabelle, o casal aqui que irá levar essa última canção. Então louvemos ao Senhor junto com os irmãos. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu
deixarás jamais.